Nascido Iosif Djugashvili, o homem que se tornaria Stalin nem mesmo era russo. Ele era georgiano, nascido na pobreza em 1878, nas selvagens fronteiras do Império Russo. Eu acredito que ele tinha 1,62 m. Ele era baixo. E não gostava de ser baixo, mas era baixo. E tinha um complexo napoleônico desde sempre. Ele sempre quis ser o primeiro. Nunca admitia estar errado. Ele estava sempre certo e tinha autoconfiança, uma enorme autoconfiança. O jovem Iosif recebeu a melhor educação disponível num seminário ortodoxo russo. Sua mãe queria que ele se tornasse um sacerdote, mas ele tinha outras ideias. Enquanto estava no seminário, a primeira coisa que Stalin fez foi virar ateu. Depois ele começou a estudar as obras de Marx. O filósofo social alemão e autor do Manifesto Comunista, Karl Marx, era muito popular nos círculos radicais europeus. Seus escritos abriram a mente de Stalin para a possibilidade de uma revolução contra o regime czarista. Ele era um jovem brilhante que precisava de uma causa. Não tão diferente desses caras que hoje estão se juntando ao ISIS agora. A causa dele se tornou o comunismo. Em seus 20 anos, Stalin deixou o seminário para se tornar ativista político no ilegal movimento marxista da Geórgia. Mas tentar derrubar o czar era um risco enorme. A polícia secreta chamada Okhrana estava em busca de subversivos. A vida de um marxista conspiratório marginal era uma vida bem estranha. Você trocava seu nome constantemente, se mudava constantemente, tinha casos amorosos com pessoas que nunca mais as via. Você não podia confiar em ninguém. Cheio de idealismo, Stalin adotou o apelido de Koba, com base num Robin Hood georgiano, e começou a organizar os operários industriais para desestabilizar o regime czarista. Ele foi a Batumi, que era um terminal de petróleo no Mar Negro, e milhares de operários trabalhavam lá. Então, Stalin logo organizou uma série de greves. E foi em Batumi que ele teve o seu primeiro contato com sangue. Em 1902, seus grevistas confrontaram as autoridades e a polícia abriu fogo, matando 15 e ferindo muito mais. Stalin escapou ileso, mas não socorreu os feridos. A contagem de corpos não o preocupou nem um pouco. Pelo contrário, ensinou a ele uma lição que ele nunca esqueceria. A greve foi uma epifania para ele, na qual ele enxergou na violência a solução. Assim, ele mudaria a Rússia. Assim, a revolução seguiria adiante. A violência física era crucial. As atividades de Stalin atraíram a atenção. Ele foi convidado para conhecer o grande líder do movimento, Vladimir Lenin. O homem que ele considerava a águia das montanhas da Revolução. Lenin foi o mentor de Stalin na prática do terror. Lenin viu em Stalin um homem de lealdade, um homem comprometido com a causa, segundo o próprio Lenin, e um homem preparado para fazer o trabalho sujo. Lenin deu a Stalin uma missão crucial: arrecadar dinheiro para a Revolução. Ele seguiu para a movimentada cidade portuária de Baku, cheia de novos barões do petróleo ricos e confortavelmente distante do centro do poder czarista. Lá, ele se tornou um mafioso,
se dedicando a lesar os capitalistas. Stalin comandava uma gangue que se chamava algo como a Equipe. Era um bando bem heterogêneo. Ele gerenciava bordéis, mais de um. Ele intimidava as pessoas. E não só isso, ele também as agredia. Ou seja, roubos a bancos, pirataria e esquemas de proteção. This administration. Por admirar suas habilidades organizacionais, o trabalho que Lenin delegou a Stalin foi um papel administrativo, o secretário-geral do Partido Comunista. Ninguém queria o trabalho de secretário-geral. Esse trabalho parecia ser muito tedioso. Enquanto Trotsky e Kamenev cuidavam da cena política, Stalin ficou confinado a trabalhos burocráticos. Ele ficou trabalhando nos bastidores, enquanto eles levavam toda a glória. Mas não demorou até ele perceber que, na verdade, o secretário-geral possuía a chave para o poder. Um secretário decidia quem compareceria a uma reunião, quem ficaria sabendo dela e o que estaria na agenda. A nova União Soviética era governada por um comitê. Quem controlava a agenda, controlava tudo. Gradualmente, ele controlou reuniões. E, ao controlar reuniões, ele pôde mandar seu pessoal a vários comitês. E se você colocasse uma maioria no comitê central, você se tornava o número 1. Enquanto Lenin e sua cúpula estavam distraídos com os problemas de se governar um país que fora devastado por anos e acabara de sair de uma guerra civil, Stalin construía sua base de poder e aguardava sua hora. Enquanto isso, ele planejava vingança contra os pedantes intelectuais que o desprezaram. Se você humilhasse de propósito o camarada Stalin, seus dias estavam contados. Disso não havia dúvida. Em 1924, Lenin, o líder incontestável da Revolução, morreu após sofrer um derrame. Stalin estava entre os líderes do partido carregando o caixão de Lenin para o seu local final de descanso. Mas uma pessoa importante não estava lá. Leon Trotsky. O secretário-geral não o convidou. Stalin mandou a data errada deliberadamente para evitar que Trotsky aparecesse no funeral. E como ele não apareceu, que leninista era esse que não aparecia numa hora dessas? Com Trotsky ausente, coube a Stalin realizar o discurso fúnebre. A ti, grande Lenin, devemos tudo o que temos. A ti, grande Lenin, nos devotamos. A ti, sempre a ti, grande Lenin. Uma forma de dizer, sou seu herdeiro. O plano de Stalin funcionou. Apesar de oficialmente ser apenas o secretário-geral, ele tinha apoiadores o bastante posicionados para ajudar a estabelecê-lo como herdeiro de Lenin. Agora, ele podia se voltar contra os seus rivais. Primeiro, Leon Trotsky. Se livrar de Trotsky era um processo refinado e demorado, elaborado a seu bel prazer. Foi sugerido a Trotsky que ele não tinha lugar na capital. Ele foi arrastado, chutando e gritando, para o trem. Trotsky foi forçado a fugir para o exterior, acabando no México. Eventualmente, Stalin enviou um assassino para eliminá-lo. Durante a celebração de seu 50º aniversário, 5 anos após a morte de Lenin, Stalin estava firmemente no comando. Apesar de manter o humilde título de secretário-geral, ele era, em essência, o líder da União Soviética.
Mas mesmo após uma década de governo comunista, o país permanecia desesperadamente atrasado. Stalin decidiu que ele precisava de uma dose de seu implacável remédio marxista. A primeira área a tratar era a agricultura. Stalin estava convencido de que o camponês russo era improdutivo e podia ser substituído por tratores. Isso levou ao primeiro dos atos verdadeiramente homicidas de Stalin. Em dezembro de 1929, ele lançou os camponeses mais pobres contra os fazendeiros donos de terra, chamado de kulaks. Todos os inimigos de classe precisavam ser exterminados. A ordem que Stalin deu para a eliminação dos kulaks como uma classe foi a primeira ordem legal de um Estado pelo assassinato em massa de seus cidadãos. Não passavam de ratos e precisavam ser exterminados. Eram vermes. Right on the beat. This administration. 4. Joseph Stalin convocou o Corpo Supremo na tomada de decisões da União Soviética, o Congresso do Partido. Foi a maior reunião de líderes soviéticos em 4 anos. Um dos convocados foi seu leal apoiador, Sergei Kirov. Kirov acreditava que ele era o mais próximo que Stalin tinha de um amigo. O próprio secretário-geral deu a Kirov a cobiçada posição de líder de partido de Leningrado. Mas o líder paranoico acreditava que Kirov havia se tornado popular demais entre os partidários. Popular o bastante para que um dia pudesse se tornar um rival ou trair a revolução como Malinovsky. Kirov era uma ameaça somente por existir como uma figura popular no partido. Pessoas podiam se reunir em torno de Kirov em oposição a Stalin. Stalin não tinha o que temer em 1934, mas ele temia. Amizade e lealdade não importavam para Stalin. Não se alguém fosse uma ameaça potencial a seu poder. Se alguém for uma ameaça, elimine-o. Em termos revolucionários, essa é a forma mais simples. Em 1º de dezembro de 1934, Sergei Kirov chegou em seu escritório em Leningrado. Na época, sua morte foi um escândalo e um mistério. O que ninguém sabia era que o assassinato de Kirov era parte de um grande plano de Stalin. O assassinato de Kirov foi o primeiro passo de Stalin para ele se estabelecer como o governante absoluto. O líder do partido decide aproveitar a oportunidade para se livrar de todos os seus antigos rivais de uma vez. O melhor jeito de fazê-lo era um expurgo. E a melhor forma de justificar isso era alegando que seus arqui-inimigos eram responsáveis pela morte do amado Kirov. Ele começou prendendo o antigo auxiliar de Lenin, Lev Kamenev, e seus apoiadores. Ele os acusou de traição e conspiração para assassinar Kirov. O problema era que Kamenev era um membro do partido com um histórico impecável, proveniente da equipe original de Lenin. Ele precisava confessar ao povo soviético que as acusações eram reais. Porque parecia inacreditável que eles fossem traidores, que pudessem ser antissocialistas, antimarxistas, antileninistas. Para tornar acreditável tamanho absurdo, Stalin precisava de uma confissão. Kamenev e outros líderes maiores do partido foram levados da prisão ao Kremlin, onde Stalin fez uma oferta que eles não podiam recusar. Se você aceitar o seu destino e disser o que o partido precisa que você diga, então eu posso garantir que sua família não vai sofrer. Mas isso vale o sofrimento da sua família? E é claro, preocupado com isso, cederam. Com suas confissões garantidas, Stalin levou Kamenev e 15 outros grandes membros do partido a julgamento.
A imprensa estrangeira foi chamada para assistir o processo. Eles compareceram aos julgamentos de fachada e ficaram fascinados. O sistema era tão perfeito que os próprios acusados confessavam, sendo ouvidos e tratados dignamente. O plano de Stalin funcionou perfeitamente. Seu velho rival Kamenev e outros supostos conspiradores foram executados. Stalin organizou mais 2 julgamentos de fachada para membros mais antigos do partido. Membros não tão importantes foram simplesmente presos e executados. Ele eliminou mais de 1.000 dos principais membros do partido do Congresso. E do comitê, o Politburo, composto por 45 membros, em 2 anos, apenas 11 permaneceram. O Grande Expurgo eliminava qualquer um que pudesse desafiar o poder de Stalin, incluindo mais da metade da elite dos militares. Ele era o único líder restante do regime após a morte de Lenin. Ninguém podia contestar sua versão da revolução nos anos 20 e nos anos 30. Ninguém vivo. Right on the beach. This administration. Durante as comemorações do 70º aniversário de Stalin, sua sombra havia coberto um império que se estendia da Europa Oriental até Kamchatka. Além das 180 milhões de pessoas da União Soviética, adicionais 90 milhões na Europa Oriental conquistada foram forçadas a viver em servidão a Stalin. Se alguém contestasse, o grande terror se repetiria país por país. O Stalin tinha poder absoluto. Ele devia ter mais poder do que qualquer indivíduo no mundo naquele momento. A Guerra Fria continuaria por quase meio século. Contudo, o ditador soviético se encontrava com problemas cardíacos e sua saúde estava decaindo. Na terceira idade, ele não era mais tão ativo. Ele não podia controlar tudo também. Ele estava enlouquecendo, entende? E a vida é assim mesmo, mas ele não tinha percebido. Ele passava cada vez mais tempo em suas dachas, jardinando. Mas continuava paranoico, procurando por novas ameaças. Ele passou a visar um novo inimigo. Próximo ao fim de sua vida, é claro, ele se tornou mais e mais antissemita, violentamente antissemita. O odiado traidor Trotsky, que antes se chamava Bronstein, era judeu. E Lev Kamenev teve um pai judeu. Stalin e Hitler tinham uma coisa em comum: desconfiança dos judeus. Porque eles não deviam lealdade a um país, podiam muito bem ser espiões, na visão de Stalin. Em janeiro de 1953, Stalin iniciou outro expurgo. Ele prendeu os maiores médicos do país, os acusando de traição e conspiração para destruir a liderança soviética no que se tornou conhecido como o complô dos médicos. A maioria dos acusados eram judeus. Eles foram presos e torturados por confissões. Stalin dizia, batam, batam, mesmo batam com a intenção de matar. Eu quero essas confissões. Um dos médicos teve de ser levado para o interrogatório numa maca, porque ele havia apanhado tanto que não podia andar. Alguns estudiosos acreditam que Stalin estava planejando um imenso expurgo dos judeus soviéticos. O Stalin já havia aprovado a construção de 4 grandes campos de concentração no extremo oriente. Especula-se que esses campos de concentração estavam sendo construídos para os judeus. Mas o último expurgo de Stalin nunca aconteceu. No dia 1º de março de 1953, o pai da nação estava só em seu quarto.
Ele estava sentado num sofá, estava bêbado, ele bebia muito. Ele parecia ter tido um infarto. E ele caiu de lado, balbuciando incoerentemente por 1 hora ou 2. O homem mais temido da Rússia ficou sozinho no chão por quase um dia. Ninguém se atrevia a entrar no quarto. Finalmente, seus auxiliares reuniram coragem para entrar. Eles encontraram Stalin deitado numa poça de sua própria urina. Mas ainda assim, não se atreveram a tocar em seu corpo. Eles ficaram lá horrorizados, olhando para o corpo que estava no chão. Então entrou uma faxineira baixinha. Ela abriu caminho entre as pessoas, dizendo: saiam do meu caminho. Olhou para baixo e disse: ele morreu, saiam daqui. E começou a varrer embaixo dele. Quando a morte de Stalin foi noticiada, a União Soviética se dobrou em luto. Muitos acharam difícil de acreditar que Joseph Stalin, o amado pai da nação por 30 anos, estava morto. Durante 3 dias, o corpo do tirano foi exibido em Moscou, enquanto milhões fizeram fila para lhe prestar respeito. A sensação no funeral de Stalin foi a de que o homem forte que manteve o país unido se fora, deixando as pessoas com uma turba de grandes incompetentes que guerreariam despedaçando o país. Apesar das 30 milhões de mortes e décadas de selvageria brutal, na época, a propaganda de Stalin o havia concretizado no imaginário público como a personificação de tudo o que havia de bom na Rússia soviética. Right on the beat. This administration